A pergunta que eu quero que você tente responder hoje, e nós vamos transitar sobre isso várias vezes, talvez 3 domingos seguidos, e surgiu essa dúvida se você é santo ou não, porque infelizmente o que eu tenho visto e o que a gente tem experimentado com algumas pessoas, é algumas pessoas não perceberem, talvez, ou lidando com as coisas da Bíblia, gerarem muitas dúvidas. E eu gosto de usar uma expressão aqui no ABC do Evangelho, que é a seguinte: tenha dúvida, mas não duvide. Até porque nas suas dúvidas, nós vamos tentar respondê-las a partir da palavra. E sempre vou fazer isso, me esforço ao máximo para fazer isso. Não quero lhe responder nada que não seja o que a Bíblia diz. Por exemplo, algumas perguntas que algumas pessoas fazem a mim, que não está na Bíblia e é especulação, e às vezes a pessoa tem dúvida, como talvez você tenha também. Como por exemplo, pastor, no céu como é que vai ser? Eu respondo, lindo, maravilhoso. Pastor, mas como nós vamos fazer assim, assim? A Bíblia não dá esses detalhes que a gente gostaria tanto. E se ela não dá, eu não vou ficar inventando coisa para te dizer o que eu acho que tem que ser. Porque talvez eu ia dizer para você, rapaz, no céu vai ser assim, aquela churrascaria gigante, os anjos passando com espeto de rodízio, e passando assim para nós. Nada a ver, mas talvez é desejo do meu coração. Como alguns dizendo aqui, pastor, vai ter Coca-Cola no céu? Não sei, mas talvez na mesma churrascaria que eu vou estar no céu, você vai estar tomando Coca-Cola com limão e gelo. E melhor, lá não vai fazer mal, olha que coisa boa. Não sei. Só que a gente ficar elucubrando, imaginando, surgindo ideias a despeito do que a Bíblia não diz, é um risco, mas é um desafio pessoal. Faça você, mas não diz que a Bíblia diz. Quando eu faço isso, eu digo, a Bíblia diz até aqui. Eu vou um pouquinho longe, mas isso é para mim, não tem a ver com o que eu prego. Só isso. Só que tem coisas que a Bíblia responde muito claramente, e a gente, por não ter conhecimento da palavra, a gente vagueia em achismos também. O outro extremo. Extremos esses que às vezes, tanto eu quanto você, ao invés da gente voltar para a palavra de Deus e ver o que a Bíblia diz, a gente vai atrás de vídeos, a gente vai atrás de ideias, a gente vai atrás de redes sociais, a gente vai atrás de um amigo que disse, e como Jeremias disse para nós, que eu comentei semana atrasada, passada inclusive também, a gente vai atrás de cisternas furadas, quando você poderia ir à fonte, que é o próprio Deus na sua palavra. E uma das eventuais problemáticas que eu e você temos, e eu encontrei isso conversando com vários de vocês, é tentar responder essa pergunta: você é santo? Cantamos bastante isso hoje, não? O que você responde sobre isso? Talvez na sua mente já está, não, pastor. E a gente faz até assim, né? Só ele é santo. Parece jogador de futebol, né? Eu brinco até esses dias, conversando com uma resenha de futebol, né? Quando o jogador faz assim, não fui eu, foi ele. Aí eu falo, não, irmão, não faz isso não. Foi você que chutou. Ele te deu graça, sustento, força, habilidade, etc. Para você ser jogador. Mas o gol, não fui eu que fiz o gol, foi Deus. Não, Deus não joga bola, irmão. Foi você que fez. Então talvez só diga, obrigado, Senhor, por me dar esse privilégio de realizar-me na minha profissão, só isso. Mas não diga que não foi você que fez, que foi Deus que fez, porque Deus não joga futebol. E a despeito dessas ações de santidade, de sabermos ou tentarmos compreender se nós somos santos ou não, houve um problema a despeito disso. Talvez, eu creio que a resistência para a gente responder essa pergunta surgiu muitos anos atrás. Talvez eu deveria te ajudar dizendo que mais ou menos uns 100 e poucos anos depois de Cristo,
Começou a surgir esse problema porque nós tivemos ali os primeiros mártires, 50, 60 depois de Cristo, que morreram por causa do Evangelho. Perseguição de Nero e outros tais, Tertuliano, enfim, um monte de gente lá que perseguiu a igreja, os cristãos do primeiro século, e começaram aqueles homens a morrer, e a morrer de forma aleluiada. Diz as narrativas dos mártires que alguns deles sendo queimados, ou melhor, sendo amarrados nos jardins de Nero, onde o seu palácio estava, e ali colocado piche nele e atearam fogo neles, ainda vivo, e eles cantavam glorificando a Deus, morrendo aleluiado. Forma mais maravilhosa de morrer, não? Misericórdia, não sei, aí vai de cada um. E esses primeiros personagens, quando começaram a morrer, as pessoas começaram a vê-lo e encantar-se com ele. Normalmente o ser humano é assim também, a gente se encanta e fala, nossa, aquela pessoa é maravilhosa. E o tempo foi passando, dos 100, 200 anos, 300 anos, até chegar àquele problema de Constantino, que a gente já sabe. A história começou a mostrar que a gente começou a olhar para as pessoas que morreram, martirizadas de forma diferente. A gente começou a olhá-las de uma forma heróica, dizendo, eles são diferentes de nós. E talvez, sendo natural na palavra, eles são mesmo diferentes de nós. Mas talvez a única diferença que eles têm de nós, não é que eles têm superpoderes, não é que eles são diferenciados em alguma coisa, não. Talvez porque eles amaram Jesus mais do que a gente ama hoje. Porque são mortais, homens e mulheres iguais a mim e a você. Então não há uma diferença dizendo assim, Deus carimbando, esses daqui vão ser mártires. Tum, pum, pau. Não. Ou talvez esses daqui vão ser sensacionais e dar uma seringa nos caras, os caras, uau. Não. Mas o problema é que a gente, como ser humano, não sabendo lidar com essas coisas, esses homens e mulheres que morreram em Jesus, deixa eu tirar aqui, senão eu acabou de puxar esse fio aqui, que morreram por causa do Evangelho, por causa de Cristo, tornando-se mártires e martírios, eles começaram a serem observados, analisados por alguns outros, de forma diferente. E esse olhar e observar começou a trazer um pouco de idolatria, onde as pessoas começaram a observar essas pessoas e dizer, eles são demais, e começaram a colocar sobre essas pessoas algumas intenções, algumas coisas que nenhum lugar ensina a gente a fazer isso. Mas eu não sei aonde que a gente pegou, em que cartilha a gente leu, e começou a fazer isso. E esse exercício de fazer com a pessoa, com alguém, porque ele é maravilhoso, porque ele fez algo, começou a se estender, e mais ou menos em 1000 depois de Cristo, ali começou a ter uma autenticação a despeito dos santos. Inclusive ali, a gente começou a ter isso. Aqui a minha palavra não é contra a igreja católica ou a igreja X ou Y, nada disso. Aqui eu só estou trazendo um pouco, contextualizando a história para você entender o que aconteceu. A partir dessas datas, mais ou menos, inclusive as datas são incertas sobre isso, as pessoas começaram a pegar algumas homens e mulheres e fazer com que eles tivessem virtudes heróicas. Fizeram algo maravilhoso, como por exemplo morrer, como por exemplo sofrer, como se lançar na frente de alguém para salvar alguém, ou algo do tipo. Fizeram algo heróico que definitivamente um herói faria. Começaram a selecionar essas pessoas e elas entraram num nicho. E aí, se essas pessoas tivessem talvez um milagre, uau, eram veneradas. Isso acontece inclusive hoje, de forma bem protestante. Quando você conhece o irmãozinho que ora, e às vezes a oração do irmãozinho foi boa, o que você faz? Vai atrás do irmãozinho que faz oração forte. Qual a diferença? A única diferença é que o irmãozinho que ora ainda está vivo, aleluia, né? Mas nós fazemos a mesma veneração, aquele irmão é, hein? Só tomem cuidado. Depois, segundo os ditos e as propostas, se ele tivesse 2 milagres, então aí ele poderia ser beatificado. E por ser beatificado, esse aqui é Santo José,
pai de Jesus, ali a foto é de José e Jesus, só para, quem que você escolheu aleatório, para você não achar que eu também não entendo disso. Ah, pastor, quem é esse? É esse. E por último, começou os cultos aos santos. Então parece que a gente veio aprendendo de lá para cá, que ser santo é isso. E porque a gente que talvez como protestante, temos que estar na contramão daquilo que alguns estão dizendo, a gente diz, então essa palavra ser santo, não pode. Não é assim. Não, a gente não tem santo. Perguntaram uma vez para mim, pastor, vocês acreditam em santo? Eu falei, acredito. Falei, acredito, inclusive eu vivo com um monte de santo. Quando eu vou no domingo na igreja, tem um monte de santo lá, e eu acredito neles. Esse papo foi com crente. Talvez esse papo seja com você que eu estou fazendo. De gente que às vezes, por causa disso, nada contra, pelo contrário, fiquem à vontade, a gente vai querer desenvolver. Mas o santo da qual eu quero dialogar hoje com vocês, são esses santos aqui. Nós, vocês. Porque quando a Bíblia vai falar, e aqui eu quero estender com tranquilidade, inclusive coloquei os textos para não ter erro, não ter problema, para você ficar muito ligado na projeção em tudo aqui para a gente conversar, para você entender definitivamente o que é ser santo e por que Deus fala sobre essa ação, essa santidade e todo esse procedimento que a Bíblia em toda ela fala sobre isso, desde Levíticos, ou talvez desde o início até Gênesis, até o final Apocalipse, dizendo o final, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Mas para isso, eu quero te levar a entender uma seguinte questão, vamos lá. 2 textos. Paulo, primeiramente, chama os santos, a igreja, e talvez se ele escrevesse uma carta à igreja de São Manuel, ele diria assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. Paulo fazia isso. Então quando Paulo escrevia a carta à igreja, que é esse de Filipe, de Colossenses e tal, e tantas outras, a gente vai olhar já, ele se relacionava à igreja de forma amorosa, mas a identidade da qual a carta era endereçada, a mim e a você, ele nos chamava de santos. Por isso que eu tenho problema com a história, porque no meio dessa caminhada histórica a gente perdeu esse texto que está tão claro. Quem são os santos? Nós. Depois Paulo também escreve à igreja de Filipenses, capítulo 1, versículo 1, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos, diáconos que vivem em Filipos, todo mundo é santo, não tem santão e santinho, todos os santos da igreja de Filipe. E isso deixa claro para nós também, 1 Coríntios, quando Paulo diz, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamado para ser santos, com todos os que em todos os lugares invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, e todos os lugares se encaixa ali, São Manuel, nós, os santos. E talvez a gente não perceba, mas isso se repete por outras vezes, de forma muito clara, por exemplo, em Romanos capítulo 1, em 2 Coríntios capítulo 1, Filipenses de novo, Colossenses, por várias vezes Paulo começa a repetir essa expressão, inclusive Judas, que não é uma carta paulina, é do próprio Judas, dizendo a nós, a todos, aos santos, aos santificados, aqueles homens e mulheres que compõem uma igreja, é isso que ele estava dizendo. Ou seja, talvez se você quisesse responder a pergunta, se você é santo ou quem é santo, talvez Jesus olharia para nós e diria, você é o santo. É desse santo que eu estou falando. É de nós. Por isso que talvez a ideia da gente olhar para um extremo e imaginar que santo é santo, tem que ter aquele santo, imagem, aquela coisa, culto ao santo, tal. Não, por outro lado, então, não pode falar essa palavra, não, eu não sou santo, quem sou eu, misericórdia. Isso é equívoco bíblico, isso é falta de conhecimento.
Porque a Bíblia nos dá essa possibilidade, e não só possibilidade, como também garantia, e eu quero te ensinar hoje a você entender isso, para a gente introduzir essa expressão. Somos santos. Por exemplo, vamos voltar na palavra, o que é ser santo? Segundo o Antigo Testamento, a expressão da santidade, ela se resumia pelo Espírito Santo como pousada. Por quê? Como eu disse no início do culto, na nossa introdução, que há um tempo hábil de ação de todos eles, da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. No tempo do Pai, Antigo Testamento todo, vamos pensar assim, estão entendendo o que eu estou dizendo? Sim, sim. Então depois você assiste de novo lá e volta, mas eu preciso que você fique comigo. O Pai, o Filho e o Espírito estavam. Gênesis capítulo de número 1 diz que o Senhor fez todas as coisas, no princípio criou Deus, ou no princípio Deus criou os céus e a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito Santo de Deus habitava sobre a face das águas. E Jesus em João capítulo 1 vai dizer que o verbo fez carne e habitou entre nós, e o verbo estava conosco, e antes da fundação do mundo o verbo estava lá, ou seja, a palavra inteira vai dizer que lá na criação estava Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Inclusive em Gênesis no começo capítulo 2, a palavra de Deus vai dizer para nós que façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Se façamos, é plural, tem mais de um ali. O texto quer dizer bem claro que no Antigo Testamento a Trindade já existia, não é algo do Novo Testamento. O Espírito Santo apareceu agora, não apareceu agora, não, irmão, em Atos 2, ou em Joel, não, o Espírito Santo sempre esteve conosco. Contudo, no Antigo Testamento o Espírito Santo sempre descia e subia, descia e subia. Você percebe isso quando você vai nas histórias dos reis, onde o Espírito Santo de Deus entrou em Saul. E depois, rejeitado, o Espírito Santo de Deus saiu de Saul. Você vê isso com Sansão, que o Espírito Santo de Deus em Sansão. Mas quando ele brincou de ser quem ele era, achou que era, o Espírito de Deus saiu de Sansão. E ele não se percebeu. E aí depois voltou de novo para dar força no final. Entra e sai. Por isso que a gente ajusta a respeito do Espírito Santo como pousada no Antigo Testamento, a ação dele, porque ele vem, fica um tempo e sai, vem, fica um tempo e sai, forma genérica, e isso fica bem claro, porque ele vem, fica um tempo e sai, mas as pessoas a partir de Êxodo, Moisés, quando tira o povo do Egito, eles precisavam construir algo, e Deus dá ordem para construir um tabernáculo, exemplificar, uma igreja, e nesse espaço, igreja, entenda as distinções, mas só para entender, você vai construir algumas coisas, e nessas coisas, nesse espaço que você vai construir, você vai deixar um lugar específico, que ali vai significar a minha presença, Deus. E isso tudo a partir daquela narrativa anterior, que eu mencionei um pouquinho até no início do culto, de Moisés, quando ele foi para o monte, e ele conversava com Deus, e Deus diz que ele é, eu sou o que sou, e ali nessa demanda com Deus, ele fala, se achegue um pouco mais, calma, tire as sandálias dos pés, porque o lugar onde você está é santo. E aí depois dessa saída, inclusive no livro de Levíticos, nós vamos dizer, o texto vai dizer, nós vamos entrar já, sobre essa ideia, sede santos, porque o Deus de vocês é santo. E esse conceito de Deus ser santo, faz parte de uma estrutura muito clara, de quem Deus é, chamada de atributos, e esses atributos de Deus, das quais ele inclusive entra em parte negociável ou relacionável, é o ser santo. Por isso que quando no Antigo Testamento você vê a palavra santo, a palavra original é kadosh, que está no hebraico, inclusive tem banda, quem é mais antigo, banda kadosh, que é santo ou santidade, talvez nas suas variações, e o conceito dessa expressão é ser separado. Por isso que Deus começou a colocar para eles a consciência de que precisava ficar num lugar separado, de que Deus ficava num espaço separado, e de que não era qualquer lugar, mas Deus estava separado. E quem entendesse ser santo, e no Antigo Testamento não tinha a possibilidade de nós sermos santos. O Antigo Testamento é só a representação e a explanação de que um santo estaria conosco em um momento específico. Por isso que no Antigo Testamento você vê também um local, o Santo dos Santos,
que onde no tabernáculo tinha um lugar que separava a partir de um véu, e esse lugar que estava aqui, separado com o véu, onde as coisas ficavam mais preciosas, etc e tal, não vamos aprofundar, que não temos tempo, mas era o Santo dos Santos, o lugar do Santo. Então Deus estava onde? No Santo dos Santos, certo? Estão comigo? Sim. Permito que você precisa entender tudo isso. Segundo, tinha pessoa, não é todo mundo que entrava lá no Santo dos Santos, era só sacerdote, de linhagem, etc e tal, aquela coisa toda, não vamos aprofundar, que nós não temos tempo. E esse espaço só entrava sacerdote. Então tinha gente que chegava perto do santo, não era todo mundo. Estão comigo? Terceira ideia, tinha roupa diferenciada para quem entrava no Santo dos Santos, chamava vestimenta sacerdotal, é essa daí, ó. Olha que linda. E ela tinha uns elementos lindos, umas pedras preciosas, tinha santidade ao Senhor aqui numa coroa, como se fosse uma coroa, enfim, nós vamos falar disso em outro momento, mas tinha roupa específica para estar num lugar específico, porque tinha que ser gente específica para entender e viver o santo dos céus com a gente. Sim? O Antigo Testamento foi sempre assim. Por isso que até hoje, inclusive os escribas, os letrados, quando iam escrever o nome de Deus ou algo relacionado a Deus, quer seja Kadosh ou qualquer outro, eles trocavam, ficavam em pé e trocavam porque é santo. E a gente trouxe isso do Antigo Testamento e nada contra isso, pelo contrário. Isso é compreensão da gente perceber e não só entender, mas a gente olhar e falar, poxa, Deus é santo. Só que aí quando vem o Novo Testamento, Jesus inaugura o Novo Testamento, o Espírito Santo já não é mais habitável em nós no sentido de entra e sai, como uma pousada que você vai. Agora o Espírito Santo vem e se torna em nós numa espécie de morada. Por isso que Jesus diz em João, como eu falei no início do culto, capítulo 16, quando ele fala sobre o Espírito Santo, e a descida do Espírito Santo era importante para vir, e ele teria que vir o Consolador, que ele nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo, lembra dos textos bíblicos, e a partir disso, ele viria nos consolar, nos confortar, mas fique em paz, eu irei, na casa do meu pai há muitas moradas, e eu irei para que ele fique, para que ele venha. Então, a ideia de que, a hora que Jesus subir, brinco assim, né? Eles batem um na mão do outro, pá, sua vez, bora lá. Não é assim mais ou menos lá no campeonato, né, Didi? Jesus sobe, o Espírito desce e vem fazer a obra que ele tem que fazer no meio de nós. Mais ou menos assim. E aí muda algumas coisas, por quê? Inclusive a palavra é mudada, obviamente, mas a ideia de ser santo continua sendo ser separado. Mas muda algumas coisas, por quê? Olha isso. Porque a partir do local, que no Antigo Testamento o santo estava só aqui, agora no Novo Testamento são todos os lugares. Eita, o pastor está falando no estranho, calma, já até fala em língua. Pessoa, peraí, não é só alguns com aquela roupona? Não, agora, todos que creem. E depois muda ainda a roupa. Não é mais uma estrutura, um terno, uma camisa, umas coisas lindas, belas, maravilhosas, não. Agora não é aquilo que eu visto, é aquilo que eu faço. Ou seja, sempre é assim, irmão. O Antigo Testamento, já diz Paulo aos Colossenses, é luz daquilo que viria, é nuvem, é ideia, como uma luva que você acha que é, mas não tem detalhe, e Jesus vem ressignificar e deixar clarificado aos nossos ouvidos e mente o que de fato é o Antigo e o Novo Testamento, sempre finalizando, certificando em Jesus. E aqui nessa ideia, deixa eu te esboçar um pouco mais preciso, para você entender, nos textos bíblicos. A despeito do local, Jesus responde isso. Por que o local, todos os lugares? João capítulo 4, da mulher samaritana. E Mateus capítulo 27, versículo 51, vamos primeiro João capítulo 4, versículo 20, quando a mulher pergunta para Jesus, Senhor, a gente adorava em vários lugares, olha o que diz o texto, nossos pais adoravam neste monte,
mas vocês dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Por quê? Porque o Deus está lá, o Santo, o Kadosh está lá. Então a minha adoração tem que ser naquele lugar. Então onde eu vou adorar Deus? Onde Deus está. Então eu vou lá adorar Deus. Deus está aqui, está aqui. Ah, tá. Não, agora Deus está lá. Onde está Deus? Tá aqui. Ah. E todo mundo nessa confusão. E essa mulher samaritana falava, ó, tinha que ser no monte. Isso, obrigado. E por causa dessa confusão cultural que ela tinha, onde adorar, se é lá no monte, se é em Jerusalém, ela, já que encontrou o Messias, ou encontrou um profeta, ela faz a maravilhosa pergunta: onde que a gente tem que adorar? Lá no monte ou em Jerusalém? Aí Jesus responde para uma mulher samaritana, não foi para um cara bom, um cara sensacional, não, foi uma palavra de Jesus que é uma expressão profética, quando ele diz: acredite no que eu vou dizer a você, vem a hora que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Ou seja, nós vamos parar com esse negócio, vai chegar uma hora que não vai ter mais isso. Não é lugar, é relacionamento. Vamos entrar nisso já. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos. Parece que essa expressão aqui fica vazia no meio 22, no meio de tudo isso. Outro dia a gente vai falar sobre esse versículo 22, não é agora, mas eu quero que você fique comigo aqui. Mas vem a hora, e já chegou, dizendo, vai chegar um momento que está quase próximo, ou seja, a hora que eu consumir, e a gente sabe da leitura da Bíblia, todo o processo da salvação é chegada a hora, mas já estou aqui, isso vai acontecer. E aí Jesus diz, chegou a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, não é mais aquela caixa, não é mais aquele espaço, não é mais aquela forma. Agora ele se torna dessa forma, para que a gente entenda o que é uma adoração. E em Mateus 27, versículo 51, nós temos a concretização disso, que é a expressão de Jesus no versículo anterior, quando ele diz, tetelestai, rompeu-se o véu. Que véu? Aquele véu do tabernáculo, do espaço de culto deles, onde tinha o santo dos santos para cá, e a galera para lá, e esse véu se rasgou de cima a baixo, e quando esse véu se rompe de cima a baixo, o que Jesus está querendo dizer ali antes disso, é que não vai ser mais necessário você vir aqui fazer o que você faz. Por quê? Porque você pode fazer o que você faz cozinhando, dirigindo, conversando com seus amigos na internet, de madrugada, mas inclusive na igreja aqui com a gente, na reunião dos filhos que chamam o pai de pai nosso. E um outro problema é que quando esse véu se rompe de cima a baixo, o santo daqui também sai, para você acabar com a ideia definitivamente, uma vez por todas, de que você não vem aqui e adora Jesus, beleza, Jesus, ó, fiz minhas preces, minhas coiseiras todas, ó, dei meu dízimo, minha ofertinha, tá bom, falei com o pastor me viu, ó, estamos zero bala, beleza, fica aí Deus, e agora eu vou viver uma vida, como se Deus estivesse lá no templo. Isso não vai mais acontecer, quando Jesus falou isso. Jesus está dizendo que Deus é Espírito, e Ele, por ser Espírito, vai andar com os que têm o Espírito, já vamos entender isso, e porque Ele vai andar com os que têm Espírito, esse Deus vai sair de lá, porque o véu se rompeu, e Ele fez isso, o céu começou esse processo de rompimento, dessa transição, e o céu sai, e o céu anda comigo, então eu venho, adoro a Jesus, quer seja nesse espaço, qualquer lugar, onde eu quer que seja, e Ele vem comigo, e eu estou no carro, a minha esposa do meu lado, me tirando do sério, e Deus está ali comigo. Eu estou no trabalho, as pessoas me tirando do sério, e eu olhando e falando, Jesus, e Deus olha para mim e fala, eu estou aqui contigo, não fiquei lá não. Eu estou treinando na academia, nós, não é CrossFit, academia, e de repente no treino, Deus está lá comigo, porque Ele saiu de lá. Por isso que o local é um problema, Deus se faz revelado o tempo todo ao meu lado.
Eu não sei se isso é bom para você, ou talvez às vezes isso é ruim para você, porque talvez tem coisas na sua vida em questão de localização geográfica que você poderia dizer para Deus: Senhor, não vê isso. Senhor, o Senhor não está aqui não, né? Porque você não viu isso, né? Viu, já era, passou, foi, Ele está aqui, vendo as nossas internets, nossas redes sociais, e não adianta nem colocar película, como é que chama película? De privacidade, que Deus está com você. Se isso talvez te conforte, aleluia, mas talvez isso deveria te gerar temor, e aleluia também por causa disso. Por isso que Jesus ressignifica o ser santo, começando pelo Antigo Testamento. Depois a pessoa, os textos apareceram antes. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, lá as pessoas eram algumas, os santãos, né? Os caras, a galera, os top, os da linhagem, intocável. Mas depois em 1 Coríntios Paulo nos ensina, dizendo assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, e que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são mais de vocês mesmos? Ou seja, quando nós encontramos com Jesus, Ele nos deu, o apóstolo João fala sobre isso, respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos a Ele, e faremos nós morada nele. Não é só o Espírito, é o Deus Trino morando na gente. Quando eu me encontro com Jesus, segundo o Evangelho de João capítulo 1, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Eu recebo o Espírito Santo de Deus, não em João 1, depois do processo todo de Atos, mas como nós já somos nascidos depois do processo todo, então quando eu me encontro com Jesus, o Pai o amará, na perspectiva do juízo. Outra hora a gente fala sobre isso melhor. E por me amar, nós viremos a Ele, vamos nos encontrar, e por estarmos juntos agora, habitaremos nele, em mim e você. Então não é filho de pastor que é a habitação dos céus, não é pastor, não é presbítero, não é irmãozinho que ora bastante, não é irmãozinho que tem dinheiro ou que não tem dinheiro, quem é humilde, quem não é humilde, tem nada disso. A credencial para você ter o Espírito Santo e você se tornar a morada do Altíssimo é você se render a Jesus de Nazaré. Se alguém me ama, obedecerá às minhas palavras, resultado de quem o ama, o meu Pai o amará, nós o veremos, iremos até Ele e moraremos nele. Por isso que naquela época só alguns achavam que eram santos, e tinha muitos que se achavam santos, mas não eram santos. Depois de Cristo, todos nós podemos entender essa santidade, porque a pessoa já não é mais um, são todos nós. Por isso que a igreja de Éfeso é cheia de santo, a igreja de Filipos era cheia de santos, a igreja de Colossenses era cheia de santos, a igreja de Roma era cheia de santos. Todos eles olhavam um para os outros e se chamavam, provavelmente, aqui é uma participação do pastor, e aí santo, ei santo bom, santos da igreja. Mas também tinha roupa. Colossenses capítulo 1, versículo 21 e 22 fala sobre isso. Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Não é por causa da roupa, é procedimento. Mas agora Ele reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dEle, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Ou seja, não é mais roupa que me faz ser santo, o que me faz caracterizar que sou santo é o meu procedimento, que outrora era mau, agora é moldado, transformado por aquele que está em mim, o santo dos santos. Por isso que não tem como você se encontrar com Jesus e continuar o mesmo. Por isso que não dá para eu acreditar em conversão e algum encontro que você teve com Jesus, aceitando, não aceitando, do jeito que você quiser entender, dizendo que o que mudou na sua vida? Nada. De duas uma, ou você era bom demais, perfeitão, quase um anjo, ou você encontrou Jesus errado.
Porque todo mundo que se encontrou com Jesus, quando ele esteve conosco em terra, ninguém ficou igual, inclusive a morte, quando passava por Cristo, Jesus chegava e a morte ia embora. Todos que estavam próximos a Jesus, ou passando de longe a mulher com o seu filho, a morte se transformou em vida. Quanto mais nós que vive se encontrar com Jesus de verdade, vai ter que ter mudança, senão não é Jesus, senão é a tua ideia, senão é a tua religião, ou senão é a tua igreja que está impondo isso em você, falando, tem que mudar, tem que parar de fazer isso, parar aqui. Não estou dizendo que você tem que parar algumas coisas, talvez tenha sim que fazer, mas não é uma mudança de fora para dentro, onde a gente olha e a religião nos ensina, e talvez vou usar uma expressão mais forte, nos adestra dizendo, você tem que fazer isso, fazer aquilo, se não fizer não tem comidinha. Religião adestra. O Evangelho de Jesus é quando o Espírito Santo de Deus toma conta da gente e muda de dentro para fora o que nós somos, e dia a dia vai nos transformando para que a gente se torne pessoas melhores, para todos, para começar para os filhos, para a esposa, para o esposo, para os trabalhos, para a casa, para onde a gente for, eles olharem para nós um dia após o outro e dizer, tu está mudando, hein, mano? Mas a única coisa que eles dizem a nosso respeito é, tu está ficando velho. Cadê a transformação do povo de Deus? Até porque não é mais roupa, não tem a ver com o pastor, está de terno, o pastor é santo porque a roupa dele é, nossa, que roupão do pastor. Por isso de vez em quando eu venho com uma roupa mais leve, porque alguns que chegam aqui, visitante, me cumprimentam, e depois descobre que eu sou o pastor. A ele. Dia desse estava aqui recepcionando o pessoal da PAI, aí uma pessoa cumprimentou, estava com a camisa do servo e tal. É o pastor? Você é o pastor? Eu não sei se ela ficou triste, porque queria me ver de terno, gravata, aquela coisa toda. Não sei se ela se decepcionou, mas eu sou o pastor da igreja. Seja bem-vindo à nossa casa. Quero te servir. Só isso. Mas a gente precisa entender algumas coisas também sobre a roupa. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, lá de trás, quando a gente era de quem era. Quando viviam na ignorância. Você não é mais ignorante, né? Inclusive hoje. Agora você ouviu. Você não é mais ignorante, não dá para dar desculpa mais. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também. No quê? Em tudo que fizerem. Pois está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Teu pai é ruim, então você vai ser ruim. Teu pai é xarope, tu vai ser xarope naturalmente. Já que a fruta não cai tão longe do pé, não é assim? Teu pai vai ficar careca, é provável que você vai ficar careca. Teu pai tem problemas do coração, tome cuidado, é possível que também geneticamente você tenha. Teu pai tem, enfim, a gente podia ficar falando várias, mas aquele está dizendo, o teu pai é santo, e aqueles que são filhos obedientes, também sejam santos na maneira de viver, em tudo que vocês fizerem, sejam santos, é isso que a gente precisa fazer. E talvez porque a gente não leu esse texto direito, a gente acha que santo é os irmãos, ou é o pastor, é não sei quem, ou são as imagens, mas e nós? É para quem encontrou com Jesus, irmão. Esse desafio é para mim e para você, todo dia, sede santos porque eu sou santo, sede santos porque eu sou santo. Talvez se você quiser uma dica para você colocar no seu quarto, na sua sala, em qualquer lugar, escreva letras garrafais, todo dia para você olhar, acordar e ler, sede santos, porque teu pai é santo. Filho. Vocês, porém, são geração eleita. Olha o que diz esse texto, que maravilha para nós guardarmos também. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Nós, olha, não tem a ver com petulância, tem a ver com responsabilidade.
povo exclusivo de Deus, é nós, eu e você. Tu és santo, assim como Ele é santo. E temos o objetivo, para quê? Para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sendo o quê? Santo. E aqui talvez você precise entender uma coisa muito prática, e aqui eu vou partir um pouquinho para a gente finalizar. Para você guardar. Primeira ideia. Você aprender a natureza e a testificação. Básico, falo sempre isso várias vezes. Por que você é santo, irmão? Não é porque você é bom. Natureza da santificação e testificação. O que é a natureza? Eu falo isso várias vezes, repito para você não esquecer. Natureza de uma estrutura é aquilo que está embaixo, é a estrutura, é aquilo que a gente não vê, é aquilo que sustenta esse prédio, essas paredes e esse telhado. A estrutura. Segundo o próprio evangelista, ele fala a respeito de Jesus, Jesus dizendo que Ele é a rocha. Então a natureza da minha fé é Jesus, a rocha. Quando se fala em santo, a natureza da santidade, você pode se considerar santo, não porque você é legal, porque vai na igreja XY, mas porque em um momento, como a gente acabou de estudar, o santo, ou a trindade santa, começou a habitar em mim e você. Por isso nós podemos ser santos. Porque não tem a ver com a tua força, com o teu poder, com a tua ideia, com o que você acha, com o que você pensa, com os teus braços, não, tem a ver com o Espírito Santo habitando em mim e você agora. Então agora nós podemos ser chamados de santo, não porque eu sou, mas porque quem habita em mim é santo, a santidade desceu e está em mim, o Deus Trino vive em mim e você, simples assim. Então a natureza da santidade está porque os céus habitam em mim e você, naqueles que se renderam a Jesus Cristo de Nazaré. E a testificação, que são na estrutura, as paredes, tudo que sustenta, que é visível, que as pessoas percebem, é a santidade. Ou seja, a ideia do santo viver em mim, não é para eu voar, não é para eu levitar, não é para eu me aparecer, não, é para que eu testifique o resultado desse ajuntamento do santo comigo e mais santo de mim, Ele vai tirar. Numa outra palavra que eu até brinquei semana passada aqui no ABC, ser cheio do Espírito Santo não é falar em línguas, ser cheio do Espírito Santo é controlar a sua língua. Entendeu? Procedimento. Claro. Natureza, testificação. Você tem em si algo que produz ser santo. O que talvez nos falta, a gente vai falar sobre isso esses dias para frente. Alguma coisa eu estou fazendo, porque eu posso ter santo dentro de mim, o Espírito Santo. Mas fora de mim não tem nada de resultado dessa santidade. A gente vai conversar, fique em paz. Fique em paz. E depois, para a gente encerrar, para que eu tenho que ser santo? E aqui eu finalizo com algumas ideias básicas para você levar para casa. Primeiro, para você ver Deus. Quando Jesus, em toda a sua ação, deixar Jesus um pouco para lá, vamos voltar na Bíblia. Quando Moisés subiu ao monte, como o texto que eu mencionei, o próprio Deus disse para ele: opa, para aí, não se achegue, tire as sandálias dos pés. Há medo, pastor, para te impactar mesmo. Tire as sandálias dos pés, porque o lugar onde você está é santo, não tem a ver com o lugar, tem a ver com o Pai estar lá. Por isso, o conceito que você precisamos entender nesse texto de Hebreus é o que? Esforçam-se, ou esforcem-se para viver em paz com todos, e para serem santos, porque sem santidade, ninguém vai ver o Senhor. O que o texto, vou me permitir ficar aqui um pouquinho, tá, irmãos descalços? Para você lembrar, eu lembro, pastor, que ele se eu peguei sobre santos, o senhor ficou descalço, entendeu? Memória. Se você quer, ou talvez está com dificuldade de encontrar com Deus, ou de entendê-lo, talvez você está com dois problemas ali mencionados, pelo autor aos Hebreus. Quando você não tem paz com os outros, tu tem problema de ver Deus.
Isso é falado por Jesus em Mateus capítulo 5. Antes de vir adorar, antes de entregar a sua oferta a Deus, vá primeiro reconciliar com o teu irmão, e depois você volte, senão você não vai ver Deus. E para você vê-lo de forma plena, entender quem Ele é, sair aleluiado dos seus encontros com Ele, Ele quer se encontrar com os santos. E aí eu volto a Jesus, que eu tinha deixado ele aqui, foi para Moisés. E o próprio Jesus, quando estava na cruz, e disse aos céus: Pai, ou melhor, não disse Pai, disse Deus. Por que o Senhor me abandonou? Porque o santo não podia estar com o pecador próximo. Isaías 59 diz sobre isso. Não são os olhos de Deus que estão encobertos, as mãos de Deus, perdão, que não possa colher, e nem os ouvidos que estão fechados que não possam ouvir, mas os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E quebrou esse problema, essa situação acabou, quando Jesus na cruz morreu e fez tudo isso por mim e por você. Vamos falar sobre isso semana que vem. Justificação, santificação e glorificação. Guarda essas palavras. Ou seja, eu não preciso mais viver a ideia de Isaías, porque eu tenho uma resposta para aquilo. Isaías não tinha, mas nós temos. Confissão de pecado, estar junto do Pai. Isso é ser santo. Por isso talvez ser santo não é você não errar, mas é você ter consciência que você precisa lutar todo dia para parar de errar, cada vez menos. E se errar, como diz o apóstolo João, você tem um advogado, você tem alguém que você possa pedir perdão e falar: Senhor, me ajude. E talvez a sua oração deveria ser, e aqui eu sugiro para você ver Deus: Senhor, eu errei, Espírito Santo de Deus, me ajude a não errar de novo o mesmo jeito, me capacite para que eu me torne melhor todo dia. E não só dizer: Senhor, me perdoa, aleluia. E você vai lá e faz de novo, e faz de novo, e não vê mais Deus. Não sei o que estou dizendo, por mim vocês todos veriam Deus, todos nós, bora ver Deus, mas há algumas coisas, porque Ele é santo, e por Ele ser santo, nós deveríamos ser santos. Segunda coisa, para ser um vaso de honra, olha o que diz o texto, 2 Timóteo capítulo 2, se alguém se purificar dessas coisas, santidade, o Espírito Santo nos purifica de todo o pecado, será um vaso de honra. De que forma esse vaso? Santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Sabe por que talvez Deus não está usando a igreja dele? Porque ele não está achando santo, está achando pangaré. Sabe por que Deus não tem falado com a gente muitas vezes na igreja brasileira? Porque Ele tenta, mas os santos não lhe ouvem, que acham que são santos. E aí Ele não consegue fazer desses vasos, homens e mulheres, para honra, santificando-os cada vez mais, prontos para serem instrumentos do Espírito Santo, para toda e qualquer boa obra. E aí? Se eu fosse você, eu me tornaria consciente e santo, para você ser um vaso de honra na mão do Pai. Senão você só vai ser um vaso legal. Não tem problema não, é um vaso legal. Mas não tem tanta honra nesse vaso. E por último, não menos importante, para ser testemunha dele, por isso que a gente precisa ser. E aqui vem o texto que a gente olhou e falou, e quero que você grave bem. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, o santo. Para quê? Para vocês anunciarem as grandezas dele, daquele que chamou e que tirou a gente de uma escuridão, de um jeito ruim de ser, jeito pecaminoso de se comportar, e nos levou para a nossa nova forma de ser. Está agora livrado, transformado e desenvolvido pelo Espírito Santo. Só isso. É isso que ele quer de nós. Por isso que a gente precisa ser santo, para que as testemunhas que ele vê aqui na terra sejam reais, idênticas, verdadeiras, daquilo que ele pensou, imaginou, predestinou para nós. Nação santa, somos nós. Quero encerrar essa introdução da série. Tem ideia o quanto que eu queria estar aqui até às 11. A gente poderia, mas não dá. Mas vamos embora. 1 Pedro 2,9, perdão o texto. Para a gente fechar. Ouvir, refletir e agir. Vamos fazer um culto descalços, né? Gostoso ficar aqui descalço.
É que vocês estão tudo assim, né? Nossa, pastor, quebrar um pouquinho. Ficaram tristes com a Bíblia? Ou ficaram tristes consigo mesmos? Como você acha que Deus olhando para nós está? Bora subir lá? Para você ouvir, refletir e agir, Deus tem uma ordem, não é uma ideia. Não é se você gosta, seja santo. Não é se você curte, seja santo. Não é se você acha legal, seja santo. É uma ordem. Seja santo, porque o Deus de vocês. Agora, se não for o Deus de vocês, fique em paz, nem precisa ser. Fica do jeito que você quer, do jeito que você está. Mas se você é desse Deus, da Trindade, todo ele que nós falamos aqui, é uma ordem. Seja santo. Agora, sendo ordem, cabe a mim e a você uma obediência. Só maduro obedece, porque sabe que tem que obedecer. Quem não obedece, fica em paz. A gente vai encontrar com o Pai outra hora. Segunda verdade para a gente guardar: somos a habitação do Espírito Santo de Deus. Lembre-se disso. Não é um da Trindade. É o Deus todo. Jesus falou sobre isso. Você carrega Deus em si. O Deus está contigo. E você não é morada no sentido de que ideia de pousada, eu venho como morada no templo e de repente Deus vai e eu fico, ou eu vou e Deus fica. Não, por ser morada, onde você está, onde você andar, por onde você estiver, Deus está com você. Você é morada. Talvez como criança birrenta você poderia dizer: mas eu não queria ser morada. Eu queria ser só pousada, ter Deus quando eu quisesse. Acabou a graça, irmão. Jesus já veio. Ou você paga o preço de ser morada e se encontrar com Ele de verdade, legitimamente. Ou você não quer Jesus, você quer alguma coisa que você ouviu daí por aí. Terceiro e último. Ser santo é visível no seu procedimento? Provavelmente a gente precisa melhorar muita coisa no ser santo. Isso é verdade, começa por mim. Mas a todo tempo o Espírito Santo precisa incomodar a gente sobre isso. Essa semana, conversando com um irmão da nossa igreja, ele me dizendo que ele estava com uma possibilidade de relacionamento, enfim. E ele me disse: pastor, mas eu estou me incomodado, estou incomodado e tem alguma coisa me incomodando. E eu disse: é o Espírito Santo, irmão, aleluia. É Deus dizendo para você: sai que é cilada. Ou dizendo para você: vai que fui eu que preparei. E a gente fica: não, acho que não é não. E aí, irmãzinha, o que você acha? A vizinha: vai sim, boba. E o Espírito Santo tentando te ajudar, falando: deixa Jesus, deixa o Pai, deixa o Espírito ser audíveis aos seus ouvidos espirituais, já que você é santo. E quando Ele disser, obedeça. E às vezes essa obediência vai ser contra o que eu gosto, vocês não têm ideia. E aqui eu vou contar uma bênção para vocês, para a gente fechar. A gente vai cantar, né? O Marcos Petri estava aqui com a gente. E depois que ele foi embora, ele estava lá na rodoviária já, e eu chamei para vir, para ver meus violões, minha guitarra, na minha sala. Por que eu fiz isso? Acontece. Ele foi lá, olhou, gostou, falou: uau, Isaías, que legal. E eu me apaixonei pelo Marcos, tenho orado por ele sempre. Homem de Deus. Ele pegou a guitarra minha, começou a tocar e tal.
Aí eu olhei ele assim tocando, meus olhos brilharam. O Espírito Santo disse ao meu ouvido, na hora que eu estava ajoelhado na frente dele, ajudando ele a guitarra: chegou a hora de você se despedir dela e dar ela para ele. Sai. Não, isso não, isso não. Não tô ouvindo nada. Poderia eu pegar o telefone e ligar para alguém e falar, como já aconteceu uma vez em Londrina, em Maringá, dinheiro na mão e Deus falou, não é para passar para fulano. Eu falei, verdade, mas como não era só minha esposa, aí, bora obedecer. Foi o que eu fiz, peguei, saí de lá da minha sala, fui lá no estúdio, peguei um case da guitarra, trouxe outro violão meu, mostrei para ele também. Eu falei, ô Jesus, o senhor falar isso também? Ele tocou, o Espírito Santo não falou mais nada. Fiquei quieto. Talvez você não tinha deixado o seu comigo. Ou não sei. Ele tocou o violão, brincou. Eu falei, você gostou da guitarra, Marcos? Ele falou, pastor, que delícia. Eu falei, então é sua, Deus te abençoe. Ele olhou assim, começou a ter uma lágrima, olhando assim para mim. O pai dele olhou assim, se Orlando. Hã? Eu falei, não, Deus mandou. Não, mas é caro, não sei o que. Eu falei, eu sei de tudo isso, mas eu tenho que obedecer. Você não vai entender, mas eu tenho que obedecer. Ele me abraçou, pegou a guitarra e foi embora. É fácil obedecer, irmão, não é não? Inclusive quando lhe custe algo que é da sua personalidade, como por exemplo pedir perdão. Ou talvez quando lhe custe algo do teu bolso, quando você tem que dar para alguém. Eu vou continuar essa história no outro domingo para frente, que aconteceu depois de tudo isso. Sempre depois. Se Jesus me levar, a gente conversa no céu, senão a gente conversa aqui nos dias desses. A nossa postura tem que ser de quem ouve o Espírito Santo de Deus. Porque quando mais a gente ouve, a gente obedece, a gente é definitivamente os santos que Ele quer que a gente se torne. Simples assim. Você é santo.